Antônio Felipe, mais conhecido como Felipe, Felipão para os íntimos e para aqueles que são muito íntimos, General, né? General. Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. E você, Alex Lara? Tudo bem, cara, graças a Deus. Quero te agradecer, antes de mais nada, pelo seu tempo, né? Tirar aí uma parte do sábado, né, à tarde, para contar um pouquinho da sua história, mas, como eu te falei rapidamente, o objetivo aqui é contar um pouco da sua história para que a sua história, que me inspira, né, me inspirou desde quando eu soube, continua me inspirando, possa inspirar outras pessoas, né, e ser relevante para outras pessoas, principalmente nesse momento que a gente tem vivido aí, né, as pessoas às vezes se desesperam, às vezes acham que dificuldades estão aparecendo somente agora. E aí, quando eu olho para pessoas como você, né, que atingiram sucesso profissional, pessoal, fizeram coisas diferentes, me deu vontade, né, de te convidar para a gente contar isso. Beleza? Ótimo. Então vamos conversar um pouquinho. Cara, quando eu olho para o Antônio Felipe, o que eu lembro de mais marcante profissionalmente falando foi que você concebeu, né, usou a sua experiência, usou o seu conhecimento, correu atrás de conhecimento, concebeu um projeto, uma estrutura de um data center Tier 3, o primeiro Tier 3 efetivo, né, certificado por órgãos internacionais no Brasil, numa época que ninguém ainda fazia isso. E isso está aí até hoje, né, uma grande empresa, você não está lá mais, mas, enfim, aquilo ficou, né, aquele legado de conhecimento e tecnologia, gerou vários empregos. Mas, do ponto de vista de tecnologia, você sendo um cara de tecnologia, cara, conta para nós um pouco sobre isso, né? Como é que você conseguiu, né, fazer algo tão tecnologicamente tão grandioso, cara? De onde é que surgiu esse conhecimento? Você já nasceu sabendo tecnologia? Você foi educado dentro da faculdade? Você fez cursos fora? Enfim, como é que foi isso? Alex, antes de falar propriamente desse projeto, que sem dúvida foi um grande marco, né, no cenário, eu não diria nem esse empreendimento aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi um marco assim em termos de Brasil, né? O projeto Ativas ele inseriu o Brasil em um contexto de tecnologia, porque foi de fato o primeiro data center a ser certificado Tier 3. Se falava muito em data center Tier 3 no Brasil, mas não tinha de fato de direito nenhum certificado. E a Ativas foi o primeiro projeto a receber essa certificação. Então, a partir daí, surgiu um novo marcos aí em termos de data center, de tecnologia no Brasil. Mas antes de falar um pouquinho sobre esse projeto aí do data center, falar só um pouquinho da minha experiência, né? Eu venho de uma família muito simples, muito pobre, muito humilde. Meu pai sempre foi camponês, sempre trabalhou na fazenda, né? Nós nascemos todos na fazenda, todos de parto normal, não tinha infraestrutura nenhuma, não tinha televisão, não tinha energia elétrica, a gente usava lamparina, lampião, né, para a gente dormir, casa de barro, assim, aquela dificuldade toda, chão batido, tirar água de poço, aquela questão, não tinha acesso à televisão, eu vim assistir televisão com 14 anos de idade, né? Então, assim, muita dificuldade, não tinha recurso para estudar. Naquela época, se estudava até o 4º ano, mal se aprendia a escrever, depois já tirava da escola e ia trabalhar na roça, né? E assim, eu não fui diferente disso, não. Eu comecei, o meu primeiro, eu sou de 61, em 74, 1975, eu estava com 14 anos, foi o meu primeiro registro na carteira profissional, eu fui registrado como servente de pedreiro, né? Comecei a trabalhar como servente de pedreiro numa usina construída. TI pura, TI pura. TI pura, TI pura. E isso começou e foi uma... Estou fazendo uma brincadeira, né? Servente com claro, servidor, né? TI pura. Servente com servidor. E a gente começou ali uma história e eu sempre... assim, foi muito difícil, né, naquela época toda, eu sempre querendo estudar, eu tive que abrir mão dos meus estudos por causa desse trabalho. Então, mas minha mãe e meu pai sempre sabia disso, mas as condições muito difícil, e até que o meu pai depois me tirou desse serviço e me colocou numa indústria, né? Eu já comecei a trabalhar no chão de fábrica, então aquilo para mim já foi um up da minha carreira, né? Eu comecei ali já a trabalhar, queira ou não, mas tinha como tecnologia algumas máquinas, operar algumas máquinas, então isso começou a ser diferente, e até o dia que eu
Um dia eu fui marcar ponto lá, eu passando em frente ao departamento pessoal, que era o DP, eu vi uma placa lá falando sobre um curso que Senai tinha para auxiliar de escritório, auxiliar de departamento pessoal. A hora que eu vi aquilo, eu falei, cheguei em casa e falei, pai, eu preciso, eu quero fazer, eu quero mudar a minha vida, enfim. Aí tinha que ter datilografia, eu comecei naquela época de datilografia, eu comecei a arrumar um tempinho na hora do almoço, saía, fazer datilografia, eu consegui fazer esse curso do Senai e consegui aí depois arrumar um emprego de auxiliar de escritório. E a partir daí a minha vida mudou, né? Eu comecei a ir atrás de tecnologia, depois eu comecei a estudar, viajava, fui fazer, na época não tinha condição, não tinha curso de ciência da computação, mas eu queria trabalhar com tecnologia. Eu viajava, trabalhava à noite e depois, final de semana, eu viajava 280 quilômetros para ir fazer um curso no sábado. Não dormia, rodava o final de semana toda. Muitas vezes eu não tinha dinheiro para ir, eu de ônibus, eu consegui uma carona através de uma autorização para eu viajar com caminhões da empresa que eu trabalhava. Passava por dentro de São Paulo e eu comecei a pegar uma carona com os caminhões. Fui até que eu fiz um curso de computação e aí a minha vida mudou significativamente, né? Até a oportunidade que eu tive de fazer a carreira de operação, de programador, depois de analista, DBA, e como DBA eu já comecei a trabalhar em alguns projetos especiais, foi aonde eu fui parar em Uberlândia, né, na CTBC Telecom, para fazer parte de um processo de downsize, para fazer a migração de um data center, de um computador mainframe para plataforma baixa. E foi aí que eu tive a grata surpresa de te conhecer, Lara. Opa! E realmente foi uma grata surpresa. A gente trabalhou junto na Algar e você sempre teve ideias empreendedoras, que sempre me inspirou também. Eu sempre trabalhei muito na carreira técnica, eu comecei a virar a chave de ir para a área comercial, enfim. Esse foi um grande desafio também, uma conquista da minha vida. Eu achava que eu nunca tinha capacidade para isso, enfim, a partir aí desse nosso encontro, isso começou também a direcionar um pouco mais a minha vida para esse mundo. Até o ponto que nós tivemos a oportunidade, como eu comentei, de você com essa veia empreendedora, a gente começou um trabalho de vendas de data center e surgiu essa oportunidade de você aí num dia muito inspirado de falar, olha, vamos desenvolver um projeto em Belo Horizonte. Aí começou toda uma história maravilhosa, né? Só nós sabemos as dificuldades que nós passamos, mas a gente sempre tinha em mente a certeza de que Deus estava conosco, que Ele sempre foi aquele que nos inspirou, né? Nós nos inspirávamos nisso, sabendo que Deus nos abençoava cada dia. Então, foi daí que surgiu essa ideia de construirmos um data center em Belo Horizonte. Nós sabíamos que as dificuldades viriam, mas em momento algum nós curvamos diante disso, sempre tendo aí Deus como nosso guia, né, como nosso orientador. E assim começou. Eu me lembro que nós traçamos esse objetivo de termos aí um empreendimento dessa envergadura. E na época nós fomos atrás aí de alguns investidores, nós conseguimos alguns investidores, mas isso também nos levou a um grande desafio, né? Justamente por ser um entrante nessa área, nós tínhamos que ser o melhor, né? E os grandes desafios sempre exigem de nós de darmos o nosso melhor, né? Então a gente tinha o compromisso ali de poder fazer algo assim que realmente fosse um diferencial nesse cenário. E aí surgiu a necessidade de nós termos então um empreendimento de um data center Tier 3 e foi aonde começou toda essa investigação. E eu me lembro que eu fiz sem assim contato de alguns amigos, né? Nós começamos a pesquisar e nós chegamos à conclusão de que não tínhamos no Brasil um data center com certificação Tier 3 e aí a necessidade de estudar sobre isso, né? Do que é um data center Tier 3, até detalhes da escolha, da onde é o terreno, né? Que tipo de energia, que tipo de requisitos, atributos são necessários para a gente chegar num sucesso aí de uma certificação como essa.
E a luta, Lara, foi muito grande. Eu me lembro que eu fiz um PowerPoint e eu saí atrás de informações, né? E eu comecei a pesquisar quais eram os grandes datacenters que se intitulavam como datacenter que realmente não tinha essa certificação, e consegui chegar a algumas informações de quem tinha construído um empreendimento dessa envergadura. Cheguei até essa empresa, marquei uma reunião com o diretor comercial, ele me recebeu, eu comecei a contar toda essa história, né, desse empreendedorismo, que nós queríamos fazer um projeto dessa envergadura, e eu lembro que ele me perguntou quantos metros vão ser esse data center. Eu falei, mais ou menos 2.000, 2.500 metros. Enchi o peito e falei, pô, 2.500 metros é área pra caramba. Ele bateu nas minhas costas e falou assim, eu acho essa história muito bonita, mas nós não pegamos obra acima de 40, 50 metros quadrados. A gente está fazendo agora shopping. Acima não, abaixo, né? Abaixo. Oi? Perdão, abaixo. Isso. E aí ele falou assim, eu não tenho como te atender nesse tamanho. Para nós é uma obra assim pequena, mas eu achei muito interessante essa história, eu vou te ajudar. E aí começou a direcionar para outras pessoas e nós conseguimos discutir. Algumas pessoas acreditavam no projeto, outras pessoas não acreditavam no projeto, enfim. Mas como eu disse para você, a gente sempre inspirado aí na graça, na obra de Deus, e nós continuei assim, dessa forma, trabalhando, buscando essas informações, até que o Alex, a gente conseguiu, de fato, as informações todas que nós precisávamos para constituir esse projeto. Conseguimos ter acesso ao Optime. O Optime é um instituto que certifica os data centers, né? Nós conseguimos trazer, inclusive, esse instituto para o Brasil. Foi a primeira vez que eles estiveram presentes no Brasil, foi um marco também, onde nós estivemos presentes. E a partir daí isso começou a mudar a história do data center no Brasil, né? E nós queríamos, ainda não paramos por aí não, essa certificação do Uptime, ele nos aferia como um data center realmente um projeto de um data center Tier 3, e nós queríamos ter a garantia de que tudo aquilo que nós projetamos nós iríamos executar. E nós fomos atrás de uma outra entidade, que foi a TÜV Highland, onde eles é uma empresa europeia, acreditada no Brasil também, e eles concordaram. Eles não tinham então até nenhuma, eles eram acreditados pelo Inmetro, né? Era o principal órgão de certificações de infraestrutura e tecnologia, mas eles não tinham nenhum data center. Eles assumiram esse desafio junto conosco também. E aí foi o primeiro data center, então, a obter as duas certificações, né? Uma de infraestrutura, de concepção de projeto, e a outra de operação. Em resumo, o Alex, assim, não foi fácil esse desafio. O caminho foi muito longo, né? Como eu comentei com você, eu vim concluir uma faculdade depois já de casado, porque não tinha tempo, eu tive que cortar algumas etapas, mas sempre procurando ser um autodidata, de pesquisar, de ir atrás, de ler. Então foram noites e noites aí de sono, de leitura, de pesquisa, contando muito com os amigos. E nessa jornada eu encontrei pessoas aí excepcionais, né, que estiveram aí no meu caminho, me ajudando, acreditando nesse sonho. E é isso. Foi realmente muito árduo, não teve assim nada fácil, né? Mas sempre acreditando que tudo isso seria possível, acreditando nesse sonho, acreditando em Deus, todo dia de manhã dobrando o joelho, fazendo a oração, colocando Deus à frente de tudo, muita inspiração. Assim, tive muitos nãos na minha vida, né? Isso não vai ser possível, isso não dá certo, isso ainda não existe no Brasil, isso não dá, isso custa muito dinheiro. Mas assim, nunca deixando a curvar dessa dificuldade todas, e sem dúvida que hoje é o grande data center do Brasil. Todo mundo que visita hoje essa infraestrutura, sem dúvida, fala assim, é uma das melhores infraestruturas que eu já visitei em termos de data center no Brasil. Mas lembrando, o Alex, Lara, que você é parte integrante disso, né? Toda essa inspiração partiu aí de você, né? Você é um cara que sempre me inspirou, foi um amigo. Eu sempre agradeço a Deus por ter
encontrado você, colocado você no meu caminho. Você é uma pessoa que sempre me respeitou, sempre me ouviu. Nós já tivemos várias divergências, mas nós sempre chegamos num acordo, né, que esse acordo sempre foi para o melhor, sempre cada um sabendo ceder na hora de ceder, sempre tendo um objetivo, sempre tendo. Eu aprendi como é que eu poderia dizer? Essa minha aproximação com Deus, eu aprendi isso com você, né? De tamanha ser perseverante em todo dia, de renovar a fé a cada dia, a cada tombo só servia para fortalecer. Na hora que as coisas estavam difíceis, a gente usava a Bíblia como inspiração, sempre como um guia. E você sabe do que eu estou falando, de quantas dificuldades que nós passamos, mas isso nunca nos deixamos assim ser abatido por isso. A gente sempre seguimos em frente. E eu falo que nessa minha vida eu conquistei algumas coisas legais, como esse projeto. Foi um projeto aí de pioneirismo de data center, onde eu consegui colocar em prática esse meu lado empreendedor, mas o que me despertou isso mesmo foi ter te conhecido, essa sua ideia, né, de junto a gente colocar em prática aquilo que nós acreditávamos. Em resumo, é uma forma resumida isso. O Antônio Felipe, o assunto era outro, né, cara? Você levou para um lado realmente que também é muito importante para mim, e a gente poderia fazer até um outro bate-papo, um vídeo, né? Se os amigos nossos aí que forem posteriormente ver isso aqui tiverem interesse, a gente pode contar mais detalhes. Enfim, é uma história. Depois você edita aí e tira a parte que você não quer ir, Larão. Não, vamos deixar, Vamos deixar. Mas Mas é importante isso. Faz parte de todo um contexto e não sei se vai ser nesse momento ou não, mas isso jamais poderá ser omitido, né? Isso aí faz parte dessa história maravilhosa aí de vida, que isso para mim é um legado positivo que eu perfeito. construí ao seu lado aí. Perfeito. Eu fico muito feliz de ouvir isso, enfim. Mas eu queria voltar um pouquinho atrás, porque, claro. E chegando nesse ponto, você está me falando o seguinte: você nasceu você falou fazenda, acho que você foi otimista, né? Você nasceu na roça. Você nasceu na roça, quer dizer, condição social, né, compatível com uma roça mesmo, né, aquelas dificuldades, né, ainda mais alguns anos atrás. Você saiu dali, quer dizer, seu primeiro emprego registrado na carteira, né, servente pedreiro. Antes disso, você trabalhou na lavoura. Você foi boia fria. Eu fui boia fria. A boia era quente, era boia fria? Não, era boia fria. Eu carpinei, eu apanhei laranja, eu cortei cana, colhi café, né? Apanhar café e banar café na Interior de telheira. São Paulo ali, né? Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E, na verdade, Alex, eu nasci numa usina, né, onde tinha terra, onde essas casas de barro assim que moravam, não tinha nem hospital, né? Foi parto normal lá, e a gente nasceu e continuou dessa forma. Então, e foi exatamente isso. E minha mãe conta, né? Hoje a gente senta e conta essas histórias, ela sempre fala para mim, fala, filho, você não tinha jeito para trabalhar na roça, ela falava. Por mais que a gente incentivava, ela falava assim. Eu olhava, você quebrava a enxada, a gente pegava aquelas filas para carpir, você ficava para trás, eu tinha que ir lá buscar, e você falava, eu olhava para você, aquela carinha, você era o mais novo dos seus irmãos, e você falava, mãe, não é isso que eu quero estudar. Então ela até se emociona como ela conta, mas assim, era um momento, a gente tinha que passar por aquilo, né? E eu me lembro que quando eu comecei depois a estudar, ir para São Paulo para fazer o curso de computação, a gente não tinha dinheiro para pagar ônibus, porque eu tinha que ônibus para ir, ônibus para voltar. Lá não precisava de hospedagem, porque eu viajava à noite, chegava lá de manhã, trabalhava sexta-feira o dia inteiro, viajava à noite, quando dava para ir de ônibus, não caminhão, não tinha de trem. Chegava de manhã, ia para a escola, estudava o dia inteiro, pegava um ônibus à tarde, ou trem, que seja, para voltar. Caminhão de carona não tinha, só para ir, então eu tinha que, por exemplo... Eu me lembro de uma vez que a minha mãe
até escondida do meu pai. Ela tinha o dinheiro para pagar a luz, ela deixou de pagar a luz e ficou rezando para não vir a CPFL para cortar, para eu poder ir para São Paulo um dia depois, até a gente arrumar a graninha para a gente pagar. Mas assim, então foi muito difícil, né? Minha família me ajudou muito. Hoje meus irmãos, eles reconhecem isso, né? Assim, e minha mãe principalmente. Mas não foi Foi nada fácil. fácil. Não foi fácil não, porque não tinha ainda estrutura, escola, nada, né? E hoje eu tenho muitos amigos hoje que eu encontro assim nessa idade já, pessoas que assim, numa depressão, pessoas que outras foram para o alcoolismo, outras se acabando assim mal, porque não tinha muita perspectiva naquela época. A situação é muito difícil, né? Então a gente acabava se conformando com o que tinha. E eu nunca me conformei, eu sempre queria mais, apesar da dificuldade toda disso. Hoje eu olho para trás e vejo assim, o que ele conquistou em termos de experiência de vida, que é o que é mais importante, né? Eu saí da roça, eu consegui, eu queimei uma etapa que para eu poder começar a trabalhar na indústria e para eu começar depois trabalhar, comecei a trabalhar com tecnologia, comecei a trabalhar à noite, eu não tinha como fazer o colegial. Então eu fiz o ginásio, aí tinha o colegial, eu não fiz o colegial, eu só fiz o ginásio. Depois, quando eu tinha condição, fiz um curso técnico de ir para a faculdade, eu não tinha como, aí eu fiz um curso de 6 meses lá para conseguir, assim, querer uma etapa, conseguir um diploma para poder me prestar, e fiz uma faculdade, né, bacharel em administração de empresas, me especializei na GV, fiz alguns cursos técnicos, tive a oportunidade de vir trabalhar numa grande empresa de Uberlândia, depois fizemos startup desses projetos em Belo Horizonte, fui para São Paulo. Eu estava outro dia com os meus filhos até olhando aqui no meu passaporte, eu estava olhando das oportunidades, foram 22 viagens internacionais em Estados Unidos e Alemanha, de eventos de tecnologia, que hoje eu olho para trás assim e eu falo, eu não imaginava que foram tantas essas vezes. Eu comecei a relembrar exatamente essa experiência, essa oportunidade de participar de alguns eventos de tecnologia, por exemplo, conhecer lá em Poughkeepsie, conhecer a fábrica de mainframe da IBM, né, como participar também de um projeto na Alemanha, né, e participar de um evento de SAP na Alemanha. São coisas assim, são conquistas importantes desse cenário que eu, olhando para trás, da onde eu saí da roça, né, e ter essa experiência, essa oportunidade de conhecer pessoas também. Hoje eu tenho um presidente de empresas, hoje eu uso mais com intensidade o meu LinkedIn, eu vejo sim esse relacionamento que eu consegui com pessoas importantes no contexto da tecnologia, empresas, né? Você está muito próximo aí de uma IBM, de uma HP, de uma Oracle, de uma CA, de uma Microsoft. Você sabe disso, né, Lara? Nós chegamos a fazer reuniões com o presidente da Oracle, né? Então, assim, não é qualquer pessoa. Às vezes eu conto, pô, você chegou a reunir com o presidente, nós reunimos, né? Então, assim, a hora que a gente vê toda essa conquista, da onde você sai, da onde você pode chegar dentro desse cenário de tecnologia, foi uma carreira, assim, que eu me considero muito bacana mesmo, como experiência de vida, né? Olho hoje, por exemplo, um registro de trabalhar na roça, trabalhar como servente de pedreiro, que isso não é demérito para ninguém, pelo contrário, né? É uma profissão que eu aprendi muito, muito, mas a mensagem que eu estou querendo deixar aqui é brigar pelos sonhos, né? Tudo é possível quando você acredita que você é capaz. Vai ter facilidade? Não. Mas tem caminhos mais longos, tem caminhos mais curtos, mas nunca desistir, né? E isso foi eu sempre acreditei nisso e, graças a Deus, eu tenho uma experiência de vida hoje que eu me orgulho, porque valeu a pena todo esse sacrifício, toda essa dedicação. Esse é o legado importante que eu vou deixar assim como experiência de vida para mim e para minha família. Na verdade, você está ainda deixando, né? Eu comentei esse da Timbras, Sim. né? Porque esse eu vi de perto e eu sabia um pouco da sua história do passado, e para mim sempre, por conhecer, né? Da onde você vinha, seu histórico, e ver o que você estava fazendo, né? Assim,
quanto de conhecimento era necessário e o quanto de experiência, além de todo o gap que existia e você procurando suprir esses gaps, né, ali para conseguir não só colocar de pé um negócio, né, gigantesco, né, mas operar aquilo, né, porque foram várias empresas de diverso porte ali, empresas de grande porte, multinacionais, de operação crítica, usando aquela infraestrutura, né, você à frente da operação, então você tinha um conhecimento do parafuso, né, lá de baixo do piso elevado, até detalhes dos sistemas de aplicação de missão crítica de cada cliente. Você participou, né, embora fosse gestor da área de operação, né, atuando como diretor de operações e diretor de tecnologia, aqueles projetos mais complexos, né, a área de pré-vendas, de arquitetura, submetia você para que nós pudéssemos pensar juntos qual era a forma mais inteligente, né, mais criativa para conseguir buscar o melhor para aqueles clientes no menor custo possível, né, para que o projeto fosse bom para todos os lados e fosse viável. Então, na hora que eu olhava o histórico, né, e eu olhava aquilo que estava acontecendo, era alguma coisa inacreditável. E por isso que eu queria te convidar, né, convidei para esse bate-papo, porque eu não sei quem que é o autor, acho que o autor é desconhecido, aquela famosa frase, todo mundo já ouviu e todo mundo às vezes já usou, né? As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Eu queria deixar registrado isso daí. Sei que hoje você está numa outra empresa, né? Também multinacional, tem outro nível de exigência, você tem outras demandas para aprender, continua aprendendo, né? E, enfim, a gente vê um volume de oportunidades na área de tecnologia abertas, né, para que as pessoas possam estar ali ocupando, e um volume de pessoas desempregadas que às vezes olham para aqui e falam assim: puxa vida, está tão longe de mim, é impossível. E eu acredito que essa história sua, quando chega para essas pessoas e escutam e veem, né, vê esse exemplo, eles podem ser estimulados a falar: puxa vida, o Antônio Felipe saiu lá, lá da onde saiu, da roça, servente pedreiro, estudou, pegou carona com caminhoneiro e começou lá com DBA, DBA é um negócio complicado, mudou, depois da área de tecnologia, foi para a área comercial, de operação, enfim, é fantástico. Alex, e só para assim, às vezes comentando, quando você vê a conclusão de uma etapa, principalmente um projeto como esse da Ativas de Belo Horizonte, a impressão que tudo foi fácil, né? Mas eu me lembro assim, eu queria só deixar registrar 2 pontos aqui que foi muito crítico, que eu assim dava vontade de desistir. Um deles foi quando a gente projetou a Ativas, toda aquela capacidade de alta densidade toda, e que nós falávamos de um consumo de 8 MVA. Eu me lembro de um dia que nós sentamos com os engenheiros da CEMIG e falamos que a gente tinha uma demanda de 8 MVA e precisava ter uma comutação automática de entrada quando cai no break entrar, e os caras falavam: cara, vocês não vão conseguir isso aqui, mas nem que a vaca tussa. Então, assim, não tem projeto nenhum em Minas dessa envergadura. Só tinha, acho que na verdade eram hospitais, se eu não me engano, acho que no Mineirão que eles tentaram implementar. E assim, era coisa de desistir. E aí nós fomos, a gente conseguiu implementar isso. 8 MVA, não tinha. Que projeto é esse de 8 MVA? Foi muito difícil. Foi várias e várias reuniões em que eu tive que aprender exatamente sobre isso, de energia, para poder discutir, sentar naquela mesa com muito de curvas assenoidais que eles falavam. Eu não entendia nada daquilo, então eu tinha que pesquisar, ir atrás de pessoas e discutir, sentar na mesa, aquela coisa até que nós conseguimos implementar. Depois eu me lembro quando foi na prefeitura de Minas, quando nós falávamos que nós precisávamos para atender a nossa autonomia de exigência do Tietê, nós precisávamos de 30 mil litros de óleos enterrados numa área que tinha um lençol freático de nível tal, que aquele engenheiro falou: cara, mas nem de jeito nenhum vocês vão conseguir isso. Então, assim, não tem jeito, aí starta isso, vai, aquelas... Foi muito difícil, assim, fase a fase, foi muito difícil para a gente conseguir com sucesso esse empreendimento aí, né? Foi muito bacana, assim, os caminhos, assim, cada dia tinha que matar um leão. Então, isso falando do piso elevado para baixo, né? E só para concluir isso que você comentou, de fato, a infraestrutura, quando nós começamos a falar do piso elevado para cima, falar de alta densidade, quando nós falávamos de criar uma infraestrutura on demand, fornecendo, esse projeto da Ativas foi o
primeira Cloud Oracle da América Latina a usar um equipamento System Engineer da Oracle com soluções embarcadas. A gente tivemos sucesso de vender para vários clientes, sustentar não só a parte mas era algo que foi, acho que, o último a empresa a conseguir no Brasil. Por isso, dessa aquela reunião com o presidente, se nós fomos atrás, porque a gente conseguiu implementar. Tivemos dificuldade, nem a Oracle depois gostava disso, mas a gente conseguiu, feito assim que empresas nenhuma conseguia. A gente conseguiu reunir, a gente conseguiu fazer, a gente vendeu para vários clientes. Nós vendemos como a LL na época, MRV, Unimed, usando toda uma infraestrutura compartilhada. Ninguém falava que isso era possível e nós conseguimos implementar. Então, assim, foi de acreditar nesse sonho mesmo, nesse desafio, e sempre teve alguns motivadores para isso, né? Eu me lembro que nós sempre falava que a gente trabalhava assim, e dinheiro nunca foi o centro dessa atenção, era sempre a satisfação do nosso cliente. Nós criamos tudo isso para poder atender bem os nossos clientes na ponta. E certamente não estamos hoje mais não estou mais nessa empresa, você também não está nessa empresa, mas sempre quando eu encontro algumas pessoas que são clientes hoje ainda, eles às vezes a gente tem história para contar e assim tem um respeito muito grande. Eu tive há pouco tempo em Minas e não conseguia falar com o CIO, a gente não estava conseguindo. Eu falei, deixa eu tentar. Usei o meu canal pessoal. A pessoa falou, Felipe, você tem porta aberta aqui na hora que você quiser. Vou abrir minha agenda para te receber. Aquilo ali para mim, eu não preciso nem vender mais para esse cara. Só de ter esse canal aberto, esse respeito, né? Essa amizade que ficou, né, acima de tudo, sempre procurar fazer o bem. Então, assim, de fato foi, sem dúvida, um aprendizado muito bacana para nós, seu Alex Lara. Show demais, eu fico feliz demais de ouvir isso, de lembrar, mas assim, para a gente concluir, então, Claro. hoje você está numa empresa multinacional, né? Naturalmente, toda essa bagagem, essa experiência que você carrega, acredito eu, né, que para as pessoas que você responde, cria uma expectativa muito grande, né, e colocam sobre você uma responsabilidade muito grande também. Qual que hoje, do ponto de vista de tecnologia, né, é o seu maior desafio, né? Hoje, o que você busca hoje, do ponto de vista profissional, né, de termos de solução de tecnologia, que você acredita que seria compatível aí, né, guardadas as proporções, com o Tier 3, né? Assim, o que é o Tier 3 de hoje? O que é o Tier 4 de hoje de tecnologia que você está envolvido? Bom, hoje assim, a necessidade, o desafio, ele nunca termina, né, Alex? Eu vivi essa experiência da construção de um data center Tier 3, enfim, já falamos sobre isso, esse grande projeto, esse marco aí no Brasil, mas o grande desafio hoje para mim, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né, esse momento da transformação mesmo, né? Naquela época nós fizemos muitos investimentos, né? Foi necessário muito capex e eu sempre eu continuo vendo que esses investimentos eles continuam acontecendo, né? Todas as empresas hoje elas precisam de infraestrutura. A única coisa que mudou é que o dinheiro trocou de mão, né? Aquelas empresas que hoje antes fazia muito isso on-premise, hoje são outras empresas que fazem, mas que essas empresas precisam continuar se transformando, precisam continuar se inovando, vão continuar a usar esse recurso como serviço, que é essa transformação digital, né? Que é principalmente o serviço de nuvem, né? É você auxiliar as empresas hoje. Nós estamos vivendo hoje um grande desafio que é as empresas elas vão deixar de usar essa infraestrutura on-premise, tá certo? Elas vão ter que, seja por uma parte de transformação desse legado, dessa modelização, né, para usar isso como serviço, né? Hoje você não fala mais de aquelas infraestruturas em que eu trabalhei muito para construir. Hoje estou falando de um serverless, né? Ou seja, eu não quero saber a infraestrutura que está por trás, eu quero usar isso para
transformar o meu negócio. E esse está sendo o grande desafio, você desaprender aquilo que eu aprendi e aprender coisas diferentes. Então, assim, eu estou numa idade, não me considero velho, mas assim, é como se o que eu aprendi hoje está sendo suficiente, mas não, é de desaprender e aprender algo novo, né? Esse é o grande desafio. Então, assim, a cada dia é continuar pesquisando, continuar discutindo. Eu tenho trocado muita informação, abri um canal muito legal com o pessoal do IDC, a gente troca muita informação que eles têm necessidade de ouvir, e dentro de uma organização, principalmente global, quais os movimentos estão fazendo e a leitura que eles fazem no mercado. Então, se muita coisa bate, muita coisa não bate, eu percebo que às vezes eu tenho que jogar, não digo jogar fora, mas deixar um pouco de lado tudo aquilo que eu aprendi e aprender coisas novas. Então, esse é o grande desafio, é o que me motiva, o Alex Lara. Esse grande, vamos dizer assim, da mesma forma como não tinha um Tier 3, nós tivemos que aprender, hoje empresas buscam alguma solução que ainda não estão pronta e a gente precisa construir para eles, principalmente quando você fala de automação, principalmente quando você fala de RPA, né? Então está muito nesse mundo agora, vamos dizer assim, esse meu Tier 3 agora é justamente nesse mundo de transformação, de inovação, aonde a tecnologia está se transformando nas organizações. Então tem um grande aprendizado na mesa e é nisso que eu estou focado nesse momento lá. Felipe, eu acho que o objetivo aqui já foi alcançado, né? Era ver essa sua história, que me estimula, eu acredito que vai estimular aquelas pessoas que escutarem. Enfim, te agradeço demais pelo tempo, né? Eu sei que você tem uma família linda aí também, que com isso tudo você, né, teve sucesso aí, né? Seus filhos têm tido sucesso na sua vida, né? Os seus 3 filhos, os 2 rapazes e uma moça, enfim. Então, desejo tudo de bom para você, que Deus continue te abençoando e que, quem sabe, a gente faça algum bom negócio junto aí ainda pela frente, né? Um abração. Com certeza, se Deus quiser. Um abraço, meu amigo. Fica com Deus, Larão. Obrigado pela oportunidade. Tchau.